Bom, então, bom dia, boa tarde, né, para todo mundo. Então, vou me apresentar novamente. Eu sou Kátia Nunes Sá, eu sou fisioterapeuta, psicóloga, professora da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. É, Sou membro do Conselho Diretor da Rede NAPEM. Tenho, junto com o professor Carlos, coordenado esse grupo de estudos aqui em neuromodulação não invasiva na saúde mental, e nós somos do Instituto Lume para Desenvolvimento Humano. Então, hoje me coube, né? A Juliana Goulart diz que não tem podido acompanhar as reuniões aqui. Ela sugeriu que a gente olhasse para esse artigo, que é um artigo sobre a regulação na Europa para o uso da neuromodulação não invasiva. Então, a gente. Deixa eu tirar isso aqui. Ok. A gente ficou de fazer sempre uma revisão geral, né? Então, o que que são as técnicas de neuromodulação não invasiva? São diversas, né, formas de a gente estar estimulando, eh, especialmente o sistema nervoso central, para que a gente possa inibir ou excitar algumas áreas do sistema nervoso que vão afetar os sintomas e as condições de saúde das pessoas. Então, existem várias formas de neuromodular. Na verdade, tudo neuromodula, conversar neuromodula, fazer exercício neuromodula, tomar remédio neuromodula, tudo neuromodula, mas o que tem sido apontado são o uso de equipamentos na área da saúde que possam modular as situações específicas, né? Então, a gente vê nessas imagens aí, o primeiro é o uso do laser focal, embaixo o ultrassom, o uso da estimulação vagal do nervo periférico na orelha, né? Que é uma forma bem superficial, na cervical, estimulação de outros nervos cranianos, estimulação periférica também modula o sistema nervoso central, e estimulação magnética periférica também, mas as que têm maior número de evidências para a gente estar usando são a TDCS, que é a estimulação por corrente direta, contínua, diretamente sobre o escalpo, e a TMS, né, que é a estimulação magnética transcraniana. Peço desculpas para as pessoas que já conhecem tudo isso, mas é que a gente fez um combinado aqui da gente estar sempre resgatando para ajudar quem está vendo pela primeira vez. Quem quiser se aprofundar no tema, eu sugiro que aponte a câmera aí do celular para esse QR Code e entre nesse artigo, que é o artigo mais completo e atualizado que a gente tem. Foi publicado na BIS, que é uma revista da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, em parceria com a Rede NAPEM. Também queria chamar a atenção que a gente publicou lá em 2020, 21, esse artigo no Arquivos de Neuropsiquiatria, que mostra que o Brasil se destaca no mundo na produção científica no tema da neuromodulação, da estimulação cerebral. Quando a gente colocou nos copos, a gente encontrou naquela época os 10 principais pesquisadores no mundo mais citados, e em primeiro lugar é Philippe Fregni, que é um brasileiro que hoje trabalha em Harvard, o Pascoal Leone, a origem dele eu não sei qual é, mas ele mora nos Estados Unidos, Brunoni, André Brunoni, que eu vou encontrar daqui a pouco, ele está aqui num evento da UFABC, que é um grande pesquisador brasileiro, um dos maiores, que trabalha na USP, é psiquiatra.
o Nietzsche, que é da Alemanha, Bixson, que é Maron Bixson, que é dos Estados Unidos, e aí vem em sétimo lugar Paulo Boggio, que é da Uninove, um psicólogo, estando entre os 10 mais citados pesquisadores no mundo na área de neuromodulação. Existe muita colaboração internacional no Brasil que facilita a gente entender um pouquinho dessa regulação e o quanto isso pode nos afetar. Aí eu também fiz uma brincadeira com o ChatGPT, né, e perguntei sobre neuromodulação, e aí eh, eles falam isso aqui, né, de que é uma área em crescimento, de interesse na neurociência, da neuropsicologia e de pesquisa clínica em todo o mundo, é focado na estimulação e modulação da atividade cerebral, usando equipamentos externos, sem a necessidade de uma cirurgia ou de procedimentos invasivos. A neuromodulação inclui métodos de estimulação magnética, estimulação com corrente direta e novas técnicas como a estimulação com corrente alternada, que vão modificar várias condições para tratar condições neurológicas, psiquiátricas e melhorar a parte cognitiva. Aí, quando eu perguntei sobre a pesquisa lá para o ChatGPT, ele me disse que, em primeiro lugar, os Estados Unidos ocupa o lugar de destaque, né? Segundo lugar, a Europa, terceiro lugar, a Ásia, principalmente China, quarto lugar, a Austrália e quinto lugar, a América Latina e a África. Em relação à América Latina e à África, eles mostram que há um aumento do esforço, como Brasil e África do Sul. Os pesquisadores brasileiros são investigadores para TMS, tanto para os transtornos neurológicos, incluindo epilepsia e depressão, enquanto que a África do Sul tem um foco mais nas desordens cognitivas, particularmente em populações que não são. Me perdi aqui. Em relação às áreas de pesquisa, eles acham que, em primeiro lugar, são os transtornos mentais, em segundo, os transtornos as doenças neurodegenerativas, em terceiro lugar, a reabilitação motora, do AVC, em quarto, as questões cognitivas e, em quinto, a dor. Então, agora entrando no artigo, o que que o artigo fala? Ele fala que a TMS e a TDCS ela já vem sendo estudada há muitas décadas, 3 décadas, então são 30 anos de pesquisa. Pesquisadores clínicos e desenvolvedores europeus são os pioneiros no uso dessas tecnologias inovadoras para avaliar e tratar casos neurológicos, psiquiátricos e outras condições de saúde, mas ele chama atenção para um descompasso que existe na Europa entre a produção científica e a regulamentação para o uso clínico do que eles desenvolvem, o que permite que estudos de eficácia e segurança avancem mais na China, na América do Norte, na América Latina e na África do que na própria Europa. Quando eles retomam lá o histórico, né? Aí eu fui buscar em outras fontes também, complementei, só para a gente entender bem a história da regulamentação. Em 1986, então uma coisa relativamente recente, né? Barker e colaboradores, que são do Reino Unido, apresentaram a TMS numa short communication que foi publicada no The Lancet. Então, isso foi em 1986. Todo mundo é cauteloso quando surge um equipamento novo, chamou muita atenção, porque ao estimular um lugar no córtex motor, foi possível ver
o movimento aparecer no membro superior da pessoa que estava sendo estimulada, mostrando que havia evidentemente uma alteração na excitabilidade cortical com o uso da bobina. Já se fazia antes estudos com eletricidade, mas nunca se tinha demonstrado que isso realmente estava fazendo o efeito do potencial evocado motor, né? Aí, em 1998, ou seja, 12 anos depois, o Canadá, Israel e a Austrália regulamentaram, fizeram as suas primeiras regulamentações para usar, para o uso clínico da neuromodulação. Aí, só em 2008, ou seja, 10 anos depois, né? 20 anos depois, não sei, 10 anos depois, o FDA nos Estados Unidos regulamentou o uso da TMS para o planejamento neurocirúrgico, para as alucinações auditivas na esquizofrenia e para tratamento da depressão maior. Em 2012, o Conselho Federal de Medicina copiou tudo o que o FDA tinha feito e fez a primeira resolução brasileira para o uso da neuromodulação. Depois, em 2013, veio a do COFITO, depois veio a da fonoaudiologia em 2020, do COREM, teve vários, e outras que foram sendo lançadas no Brasil, mas mais regionalmente. Federal, a gente tem essas resoluções e acórdãos e outros documentos que ajudaram a estabelecer como deveria ser o seu uso, em que casos poderiam usar, e também quais seriam as exigências dos profissionais, que aí cada conselho regulamenta do seu profissional, né, para que um profissional de saúde pudesse usar a neuromodulação. E no Brasil também a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é responsável pela aprovação dos equipamentos. Então, os fabricantes nacionais e mesmo os fabricantes europeus, quando trazem um equipamento, tem que passar por uma avaliação da Anvisa, que vai avaliar a documentação para aprovar que possa ser usada no país. A União Europeia, ela fez a primeira regulamentação dela, apesar de ter sido lá que surgiu a TMS só em 2017, e era especialmente liberada para tratar depressão em gestantes e puérperas que não podiam fazer uso de medicamentos, e em idosos, porque também os medicamentos têm muito efeito colateral nos idosos e acabavam prejudicando mais do que ajudando. E também eles diziam que outros casos poderiam ser avaliados, mas precisaria de uma coisa burocrática, de avaliação prévia para ver a análise técnica, científica, para ver se poderia ou não ser usado. Então, a Europa, em termos de regulação, ela acabou saindo atrás de todos os outros países, né, para poder usar na clínica. Aí, em 2022, eles fizeram uma modificação na classificação dos equipamentos de neuromodulação e botaram como equipamentos de classe 3, o que significa, antes era classe 2. Classe 2 são equipamentos que podem ser usados por clínicos em nível ambulatorial. Equipamentos de classe 3 são equipamentos que só podem ser usados em ambiente hospitalar, né? E equiparando a RTMS e a TDCS com a eletroconvulsoterapia, ST, e a Deep Brain Stimulation, que é a DBS, que é implante de eletrodos dentro do cérebro da medula espinal. Então, isso incomodou muito várias pessoas da Europa, principalmente os pesquisadores, os clínicos e os desenvolvedores,
Os pacientes, membros dos comitês de ética em pesquisa europeus, então começaram uma luta, por isso que gerou esses papers que vocês estão vendo aí do lado, e, e outros que fizeram um manifesto é, contra essa reclassificação como classe 3 para TDCS-TMS. Então, a Resolução 745 da União Europeia foi interpretada como uma resolução imprópria, muito arriscada, e aí eles fizeram uma parte de transição para finalmente, em 2022, essa resolução 8638 é que fez a reclassificação para classe 3. E por que eles fizeram isso, né? Vamos entender também o lado dos europeus. Hoje, se vocês entram no Google, eu fiz essa pesquisa hoje, vocês encontram uma quantidade enorme de equipamentos prometendo fazer estimulação magnética transcraniana, vendendo na Shopee, na AliExpress, então, um monte mesmo, a valores assim baixíssimo custo, né? Nem se compara, por exemplo, 5.400 você tem uma máquina de estimulação magnética transcraniana, enquanto que as que a gente usa no consultório custam cerca de 200 mil. Então, já tem aí é, outras máquinas vendendo para ansiedade, etc. E sem exigir nenhum tipo de respaldo do comprador. Quem é que está comprando? Outro dia, um paciente meu perguntou: já que eu faço esse tratamento e eu fico tão melhor, eu queria comprar uma máquina para ter em casa, entende? E o pior é que ele é uma pessoa inteligente, ele é doutor, e ele consulta os sites, lê muito internacionalmente e vê que as pessoas estão usando de forma irresponsável a neuromodulação em todo o mundo, porque Shopee e AliExpress vende para todo mundo. Aí vem as reflexões dos autores desse artigo. São 30 anos de pesquisa e relatos clínicos. Os efeitos adversos são muito, são transitórios e não têm gravidade. É isso que todos esses 30 anos têm demonstrado. No caso das convulsões, que são o principal temor, né, que levou a essa reclassificação, são menos de 1% de casos que com RTMS aconteceram convulsões, e a maioria porque havia um desrespeito aos critérios de segurança que também já estão muito bem estabelecidos pela literatura. Os outros efeitos adversos, como cefaleia, tontura, zumbido, insônia, coceira, vermelhidão, são coisas sem importância e que desaparecem espontaneamente, sem necessidade de nenhuma intervenção, poucas horas após o uso da neuromodulação. Então, se você vai os autores desse artigo fazem uma revisão no PubMed em 2023 e encontram 9.588 estudos com TDCS clínicos. E eles mostram que 40% apenas dos estudos com TDCS falaram sobre o tema dos efeitos adversos, sendo que a maioria relatou que não tinha tido nenhum efeito adverso, e os que relataram alguns efeitos, eles foram transitórios e leves, no uso da TDCS. Em relação à TMS, eles mostram vários guidelines com segurança, incluindo meta-análises, que reportaram menos de 1% de casos de convulsões, que foram convulsões leves, né? Em poucos segundos elas foram revertidas,
e que eles acham que eles ignoraram essas evidências científicas quando fizeram a reclassificação. Portanto, esse manifesto ele aponta uma inacurácia na revisão das evidências científicas para fazer a reclassificação como classe 3. As consequências dessa reclassificação são o aumento da burocracia, o aumento do custo, o atraso para as pesquisas e o uso clínico, aumentando a necessidade de judicialização em toda a Europa, né? Não é? A União Europeia acaba deixando de fora poucos países que não estão submetidos à União Europeia. É, o resto, todo mundo tem que obedecer a regra que é universal para lá. Um retrocesso da participação da Europa nas pesquisas em neuromodulação, um aumento do temor dos pacientes e outras pessoas envolvidas, porque se proibiram alerta, né? Acende um alerta para as pessoas pensarem, então é melhor não fazer porque é perigoso. Um aumento de outros procedimentos, como esses que estão sendo vendidos na internet sem nenhum respaldo, sem a gente saber o que realmente está fazendo no cérebro das pessoas, porque não tem controle. É, e sem respaldo científico adequado, porque as pessoas que estão em sofrimento, elas querem resolver o problema delas. Se elas estão impedidas de conseguir pelos meios legais, elas vão tentar, de qualquer jeito, usar o que tem demonstração na ciência de que funciona. Então, eles alertam para isso e dão algumas soluções. Decisões pelos comitês locais, sem de necessidade de autoridades nacionais para pesquisas e tratamento com menor gravidade e elevada evidência, como no caso da depressão, da dor neuropática e outros agravos que já têm suficiente respaldo de eficácia e segurança. Aprovação automática para as pesquisas clínicas com clara intenção de neuroreabilitação, desde que com respaldo científico. Aprovação automática para pesquisa em casos graves que não têm outras soluções possíveis. E aprovação automática para o uso clínico em condições seguras com respaldo científico. Então, eles estão pedindo para revisar a, a classificação, a norma, né? E alterar isso. E aí eu trouxe algumas perspectivas, né, que tem no artigo, mas eu mudei um pouquinho, tá? Porque eu acho que eu tinha que acrescentar algumas coisas da minha experiência também clínica. Então, na perspectiva do paciente, eu entendo, e os autores também apontam algumas coisas, quer dizer, que a gente tem que garantir o direito do acesso a tratamentos que tenham respaldo científico sobre eficácia e segurança. Também a gente tem que garantir o direito à informação sobre riscos e benefícios da neuromodulação, incluindo fazer o paciente assinar o termo de consentimento informado cada vez que ele fosse submeter a uma regra, um grupo de sessões de neuromodulação. E o direito do participante, se for paciente de pesquisa, o direito de receber o tratamento ativo, caso seja, depois da quebra do sigilo de alocação, seja verificado que o tratamento teve um efeito superior mesmo. Na perspectiva dos pesquisadores, nenhuma pesquisa deve ser feita sem autorização de um CEP competente. Eu sei que é chato, eu também enfrento isso como pesquisadora, mas a gente precisa passar pelo comitê de ética, porque a gente não tem olhos nas costas e a gente pode fazer coisas que prejudiquem os pacientes. Então, o olhar sempre de um comitê que é formado por, eu já participei de comitê de ética em pesquisa, é formado por pesquisadores, por pessoas leigas, por advogados e por
membros religiosos que vão olhar juntos para um protocolo de pesquisa e ver se está todo mundo entendendo o que que os pesquisadores vão fazer antes de aprovar para que eles façam a pesquisa em si. As pesquisas também devem ser registradas para evitar de que, durante o processo de pesquisa, os pesquisadores identifiquem coisas que não tenham sido o resultado que ele esperasse e modifiquem. Então, não pode modificar, tem que se cumprir exatamente o que foi protocolado. Registro obrigatório de efeitos adversos, não é uma opção a gente fazer pesquisa clínica e não av- avaliar se teve efeito adverso. Então, toda vez que o paciente chega no consultório, como você se sentiu desde a última vez? Teve alguma sensação? E anotar esses relatos dos pacientes. A avaliação dos custos, sejam custos diretos ou indiretos, como a gente vem conversando aqui e a gente conversou com o Igor, né, na semana passada. O segmento dos participantes por pelo menos 6 meses após o término da pesquisa. Os protocolos têm que ser muito bem delineados e tem que ter um compromisso dos pesquisadores com a publicação dos resultados, sejam esses resultados tenham sido positivos, como também os resultados negativos, porque é com base nisso que a gente tem respaldo para avançar. Então, o que que é um protocolo bem detalhado, né? Em primeiro lugar, a gente encontra muitos estudos na literatura que não falam qual o tipo de bobina, qual a direção que a bobina foi colocada, em que ponto exatamente ela foi colocada, como se chegou a esse ponto, foi neuronavegada, foi só com o sistema 1020? Como foi que você fez essa avaliação? Como você mediu o limiar motor de repouso ou ativo? É, Se foi eletrodo, qual o tamanho, o formato dos eletrodos? Como você posicionou esses eletrodos? A frequência que foi usada no caso de corrente alternada ou de TMS, o número de pulso, o número de trens, o intervalo entre os trens, se foi feita alguma terapia combinada, se essa terapia combinada foi online ou foi offline, enfim, a gente tem que ser muito detalhado em absolutamente todo o protocolo para dar chance das pessoas repetirem aquele protocolo e também poderem raciocinar juntos e identificar quando houver algum erro. Também, todas as técnicas de um ensaio clínico de alto nível que são recomendadas pela Amistar devem ser seguidas de forma rigorosa e descritas de forma rigorosa. Deve-se avaliar o tamanho de efeito. Não basta dizer que foi melhor, que o p-valor foi de não sei quanto, a gente tem que dizer qual foi o tamanho do efeito, quanto foi melhor do que o outro. Relatar os efeitos adversos, que é o principal, a falta de relato de efeitos adversos. Às vezes a pessoa não escreve no artigo porque ela pensa assim: não, não teve efeito adverso, então não preciso falar. Não, você tem que escrever. Foi avaliado o efeito adverso e não identificado nenhum. Tudo bem, pode não ter, mas tem que escrever isso. E um follow-up de pelo menos 6 meses, além da análise de custos econômicos diretos e indiretos. Na perspectiva dos clínicos, que são os nossos casos aqui, né, nesse grupo de estudo, a maioria não é pesquisador e sim clínico, a gente tem que considerar que é essencial que os clínicos se mantenham atualizados do ponto de vista científico. Então, essa é a proposta desse nosso grupo de estudos, que a gente possa estar dando a oportunidade de que as pessoas realmente possam estar
se atualizando o tempo inteiro, acompanhando o que está saindo na literatura. É, também participem de eventos, tem tantos eventos, os preços são bem acessíveis para a participação dos congressos na área de neuromodulação e que façam leituras dos artigos que a gente tem disponível hoje com a ciência aberta e a gente sempre compartilha aqui no nosso grupo, mas que vocês ajudem a disseminar esse conhecimento, transmitam esses artigos para outros grupos das redes que vocês participam, para que a gente possa estar ampliando, né, essa capacitação, esse respaldo científico para a atuação dos clínicos. Também a gente recomenda sempre usar o questionário de segurança antes de fazer o uso de neuromodulação. Na página da Candel, vocês encontram um questionário online gratuito que você pode baixar. A gente sempre usa no consultório o questionário de segurança e também o termo de consentimento informado. O paciente tem que receber as informações necessárias sobre o que vai acontecer com ele, mesmo que ele não esteja numa pesquisa, não é o termo de consentimento livre e esclarecido exigido pelo CEP, não. É um termo de consentimento informado onde a gente diz para o paciente, com respaldo no artigo tal, dói tal, e esse artigo estamos propondo que seja feito o protocolo tal, com tantas sessões, não sei o que, não sei o que lá. Existe risco de você sentir isso, sentir aquilo. Se qualquer coisa, estamos à disposição, passa o contato, o WhatsApp, final de semana, a gente tem que estar disponível para o paciente. É, a gente tem que respaldar esse protocolo que a gente vai usar, mostrando qual é a referência que a gente está usando e, principalmente, o aplicador de uma técnica neuromodulatória deve ser uma pessoa bem capacitada. Não dá para a gente fazer um curso de fim de semana e partir para a prática clínica, porque existem muitas questões envolvidas aí. Primeiro, tem que ser alguém que tenha um bom conhecimento de anatomia e fisiologia cerebral, e muitos dos profissionais de saúde, às vezes, não tiveram uma formação na sua graduação suficiente, então a gente recomenda a revisão, mesmo muita gente teve lá aula de neuroanatomia, neurofisiologia no primeiro, segundo semestre da graduação e depois nunca mais olha para aquilo, esquece. Então, a gente recomenda que a pessoa revise esses assuntos, também que acompanhem a evolução do caso clínico. Então, se eu vou tratar a depressão, eu tenho que saber quais são os sinais e sintomas do agravamento ou da melhora do quadro clínico, para eu poder estar vendo se eu vou parar o protocolo, se eu vou continuar esse protocolo, se eu vou modificar o protocolo para um que seja melhor do que aquele. Então, o aplicador não pode ser qualquer pessoa, não dá para botar o braço mecânico da RTMS lá e sair de perto do paciente, porque ele mexe a cabeça e, de repente, está aplicando em outro lugar que não deveria e que pode trazer malefício em vez de benefício. A escolha dos equipamentos, no caso do Brasil, é muito importante que a gente compre equipamentos que estão aprovados pela Anvisa, que a gente mantenha a calibração dos equipamentos que são recomendados pelos fabricantes, que a gente tenha capacidade de selecionar os melhores protocolos, então tem que ser alguém com habilidade para ler os artigos em inglês e interpretá-los de forma consciente. É, e que também sejam capacitados para avaliar os resultados do que a gente está fazendo com a neuromodulação, aplicando instrumentos que são validados e apropriados para o caso clínico que a gente está atendendo,
e também uma capacitação para atuar caso surja algum efeito adverso. A gente não pode não saber o que fazer, ficar desesperado e, enfim, se o paciente apresentar uma convulsão, por exemplo, que seria a pior coisa. Então, nesse artigo, eles também recomendam, através de um manifesto público, que foi respaldado por três sociedades, né? A Sociedade Europeia de Estimulação Cerebral, o capítulo do Oriente Médio e do Leste Africano da Federação Internacional de Neurofisiologia Clínica e a Sociedade Internacional de Estimulação Magnética Transcraniana. Nas conclusões desse estudo, eles mostram que essa classificação dos equipamentos de neuromodulação como classe 3 aumentam os custos, aumentam a burocracia, atrasam o desenvolvimento científico, tem impacto direto na história global do pioneirismo da Europa no campo. Aumenta o temor de pacientes clínicos e membros dos CEPs, que são menos avisados, aumenta o uso de equipamentos sem respaldo científico e a sugestão deles no final é uma atualização desse marco regulatório. E aí eu trago algumas reflexões para a gente aqui, para estimular nossa discussão em cima desse artigo, que são, tudo bem, é triste isso que está acontecendo com a Europa, de ficar tão é, restrita para o uso da neuromodulação. Também é triste o que está acontecendo com os Estados Unidos e a China, que vendem sem um controle esses equipamentos que aumentam o risco, né? Eles usam crianças para fazer propaganda. Imagina, os pais leem que TDCS é ótima para TDAH, para TEA, e saem comprando e usando nos seus filhos. Isso é um risco muito grande. Mas o Brasil, que está, como eu mostrei lá, entre os que mais são citados, tem os melhores, entre os 10 pesquisadores, são três pesquisadores mais citados no mundo, a gente acaba tendo uma vantagem de poder colaborar mais com os pesquisadores europeus, que agora não podem fazer lá, então eles podem vir fazer com a gente a pesquisa, então ampliando a colaboração com o Brasil. Isso a gente precisa ajudar, né, eles a entenderem isso, mas a gente também tem que prestar atenção com essa questão do uso domiciliar da neuromodulação. O Brasil é um país continental, tem gente de tudo quanto é lado, e quem tem filhos, principalmente com um problema, pagam o que for. Então, se um paciente fala para o outro, eu comprei um equipamento na AliExpress, estou usando e está melhorando muito, as pessoas tendem a comprar, então a gente tem que tem que assumir nossa responsabilidade de popularizar a ciência, fazendo com que a sociedade compreenda os riscos, os benefícios e a necessidade desses profissionais capacitados para usar a neuromodulação não invasiva. A gente precisa muito do apoio da sociedade, porque daqui a pouco vai passar pela consulta da sociedade assim que a gente tiver avaliado na Conitec se a neuromodulação seria útil, né? Seria interessante. Nós temos que lutar por essa incorporação pelo SUS, né, no rol da Agência Nacional de Saúde, as técnicas neuromodulatórias, para que os pacientes tenham direito de receber isso também, tanto pela saúde suplementar, no caso dos convênios privados, mas também dentro dos próprios hospitais e clínicas públicas.
A gente tem que trabalhar pelo aperfeiçoamento das pesquisas científicas para que elas realmente sejam cada vez mais bem delineadas e aumentem a confiança tanto dos outros pesquisadores como dos reguladores do uso da neuromodulação. E a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui com esse grupo de pesquisa, que é garantir um aperfeiçoamento permanente dos clínicos que usam a neuromodulação não invasiva. E eu vou terminar essa apresentação falando do nosso espaço aí em Itaipava, terra da melhor cerveja do Brasil, da melhor show de rock que existe hoje. É, quem quiser conhecer, temos eu, André e Carlos no nosso instituto, aqui tem todas as informações e estamos receptivos, felizes, ficaremos felizes em poder receber vocês. Era isso. E agora fica aí aberto para o nosso debate. O que que vocês Muito bom, acham? Kátia. Amei a apresentação e essa responsabilidade, tanto quanto na pesquisa clínica, né? Na pesquisa e no ambulatório clínico. É, acredito que você deu um panorama aí bem global de coisas que eu não tinha uma clareza. Por isso que quando a gente começou a discutir ali no grupo, eu pensei, nossa, vamos levar isso para o grupo de estudos, né? Porque essa aula vai ajudar muita gente a entender mais esse panorama mundial, inclusive, que a neuromodulação vive hoje. E são ponderações bem importantes que você trouxe aí para nós, porque realmente é um tal de compra isso, compra aquilo e vai querer comprar um TDCS para colocar em casa mesmo no. Que ponto que é que tem que pôr, né? Então, uma conversa no WhatsApp. É mais ou menos assim, entre a testa e o cabelo, né? Então, é mais ou menos isso aí que pode acontecer, né? Que a gente tem que estar bem atento. Exatamente. Fala, Lígia, você que... Fala aí para gente, está presente, vai ser bom conhecer você aí. Tudo bem, gente? Meu nome é Lígia, eu sou fono. Na terça-feira, eu comecei o curso, né, de formação, e aí liberaram, né, para quem tivesse interesse em participar. Então, eu entrei hoje para aprender um pouquinho com vocês, aí deixa eu me sentir mais segura para conseguir contribuir da melhor forma. Tá. Bem-vinda, Lígia. Então, a gente, na verdade, assim, a nossa intenção com esse grupo de estudos aqui é estar o tempo inteiro atualizando, nos atualizando. Só que a gente tem um grupo enorme, se você olhar, são mais de 80 pessoas que estão ali no WhatsApp, mas a gente flutua os horários para poder atender, porque tem muita gente que não pode num horário, no outro, e esse semestre especificamente, a gente passou o horário para a hora do almoço, e isso tem diminuído um pouco a assistência no presencial, mas muitas pessoas têm relatado que quando a gente grava e coloca lá no canal do YouTube, depois elas assistem e podem estar se mantendo atualizada. Então, a gente está fazendo um esforço de sempre estar se atualizando, né? A Suzana participou do primeiro grupo, né? Depois ela se Sim, aposentou, aí agora está voltando aqui novamente. Um nossa, prazer ter você. inclusive a apresentação foi excelente. Eu estava com algumas dúvidas e você tirou essas dúvidas e estava com dúvida em relação à classe C, né? E agora, como vai fazer com nós aqui do Brasil? Mas aí você, né, explicou que nós vamos ser mais importantes ainda nesse momento, né? Para ajudar nas pesquisas da Europa, né? Então eu gostei bastante Que bom. de E ter que a sua visão. bom ver Não, com você aqui. certeza. Espero que você já Obrigada. esteja bem aí do seu pé.
Já estou bem melhor, mas passei um susto. Aí você falou o negócio de infecção, eu tive infecção também no tornozelo. Então, mas dói, meu Deus. Mas aí agora já tirou, né, os pinos. Agora é só me recuperar, que faz um mês e pouco que eu operei, né? Então agora é só recuperar, dá tempo ao tempo, porque quando você não tá bem, é tão ruim estudar também, você não tem paciência. Você fica lendo um pouquinho, você já, sabe, você já viaja, não quer, mas aí agora, estando melhor, eu tenho mais vontade de estudar, né? Então, agora é voltar. Não é Então, perda de tempo, né? Cada uma é uma fase, né? claro, bem-vinda. Obrigada. Dani, obrigada aí pela sua contribuição também. Dani é ótima, tem sido uma companheirona aí também nessa nossa busca de estar sempre atualizada, né? É, e vamos discutir aí o que que a gente pode fazer para melhorar, tá? Carlos, quer falar alguma coisa? Igor, que está de câmera fechada, mas também se quiser falar, por favor, o que que você tem para Eu, contribuir? eu fui anotando aqui algumas coisinhas. Bom, primeiro, Lígia, seja bem-vinda. Aliás, a todo mundo aí. Isso aqui é um grupo que a gente constrói conhecimento, a gente divide ideias. Na medida em que a gente vai se sentindo seguro ou muito interessado, a gente pega um artigo, deixa que esse eu apresento, e não precisa ser doutor nesse artigo, é só ajudar a organizá-lo aqui para a gente debater juntos. Aqui a gente vai construindo conhecimento, cada um colocando um pouquinho da experiência ou da dúvida, né? E aí, bom, Kátia, obrigado. Acho que o que você falou hoje reforçou muito para todos nós aqui a nossa localização nesse trabalho, diante desse trabalho, porque fazer TDCS é fácil, TMS é fácil. Pega o equipamento, coloca ali, regula. O difícil é atentar para toda a responsabilidade que gravita em torno desse trabalho, né? E aí eu estava pensando aqui, bom, eu fico pensando em que outras motivações econômicas e políticas podem existir por trás dessa orientação lá da Europa, porque hoje você compra um avião monomotor na Europa sem precisar de habilitação para piloto, você compra uma moto, você compra um remédio na farmácia, não sei se lá é como no Brasil, né? Você pode comprar situações que você pode usar com uma orientação totalmente errada e inadequada, né? E aí você pune a baleia porque o mar está poluído, então deixa ela presa ali, né? Então eu não acredito que essa regulação vá afastar ou diminuir o movimento dessa selvageria de mercado, né? Shopee e tudo mais, isso vai continuar acontecendo até que se entenda melhor. Eu vejo que isso que você comentou no final, o nosso esforço em proliferar a informação científica é o que se pode e se deve fazer por hora, né? Então, me vieram essas reflexões, e aí, antes de eu só colocar uma perguntinha aqui, eu fui lá dar uma traduzida, eu vejo que lá na África do Sul, pesquisas usadas com pessoas desassistidas. E aí eu pensei, interessante, talvez possa ser interessante para o nosso movimento de habilitação ali no SUS, talvez para o Igor também, que faz a pesquisa sobre viabilidades, né, financeiras, como que são os resultados econômicos na África do Sul se eles atuam em pessoas desassistidas, imaginando que é para conseguir uma assistência em massa ou mais eficiente, não sei, me ocorreu isso aqui, e, né, ponderem o que eu falei aqui, e a minha pergunta é o seguinte, de que forma você acha, Kátia, que isso que foi regulado lá na Europa pode se chegar no Brasil? Que a gente ganhou importância, eu entendi, mas você acha que isso pode influenciar a regulamentação aqui também? Eu acho que com certeza existem já no Brasil pessoas a favor e pessoas claramente contra, né? Principalmente eu acho que quando se pensa em reserva de mercado, né? Algumas pessoas lutam para que isso seja de uso exclusivo de tal profissão ou de tal profissão, por interesses, conflitos de interesse, na verdade, né? Que estão por trás aí dessas lutas. Tem gente que é por desconhecimento, tem muita gente que é mais cauteloso, aí como não conhece, fica achando que é melhor não fazer, e realmente, se você olha para a ciência, você vai ver que a ciência vai dizer, não tem respaldo científico ainda para usar, mas se fosse assim, a gente não usaria
de pirona até hoje, porque não tem respaldo científico para usar para prescrever de pirona e todo mundo toma de pirona. Então, acho que existe uma linha tênue aí para a gente refletir sobre essa questão. E também não só os clínicos, né, têm suas restrições, os pesquisadores, os órgãos reguladores, mas também eu entendo que quando você pensa assim, é, não deve ser usado por tal profissional. Eu acho que está certo a gente dizer o que deve ser exigido do profissional que vai atuar nessa área. Então, foi por isso que, dentro do Conselho Federal de Fisioterapia, a gente fez questão de fazer o acórdão, né? E eu acho que a Fono, já, se eu não me engano, a resolução da Fono já permitia, já colocava como deve ser a formação. E essa discussão aqui da regulamentação surgiu por conta da psicologia, né, Carlos? Que é justamente uma área que tem muito preconceito por causa da história da luta antimanicomial, né? Com o uso de qualquer coisa que vai colocar sobre o cérebro, porque eles associam com o uso da eletroconvulsoterapia e outras técnicas que se chegou a usar no passado, que fazia, eh, que era chamado de eletrochoque, para fazer com que as pessoas, os doentes mentais especialmente, não incomodassem tanto a sociedade e foi isso que foi acontecendo com o tempo, que gerou na psicologia especialmente um certo preconceito. E aí a gente começou essa conversa lá no grupo se deveria ou não pedir para o Conselho de Psicologia preparar um documento para regulamentar. E alguns colegas, né, foram colocando suas visões. E é uma coisa que eu esperava que a gente pudesse debater, mas precisaríamos de ter mais psicólogos aqui que quisessem debater o assunto. Mas a gente pode marcar um outro horário, outra reunião só com psicólogos mesmo, porque é nosso interesse, né, poder respaldar, mas ainda assim temos dúvidas se devemos fazer isso ou não. Mas eu acho, concordo com você, Carlos, acho que é uma. A gente precisa olhar para esses movimentos e ver o que isso vai desencadear nos outros lugares. Eu entendo que o Brasil ele segue muito mais os Estados Unidos. A prova disso é que o FDA fez uma regulamentação e o Conselho Federal de Medicina copiou ipsis o que estava na regulamentação dos Estados Unidos. Então, eu acho que, por enquanto, a gente não vai ser muito afetado pelo fato de que os Estados Unidos estão bem distantes desse procedimento europeu. Mas eu acho que o procedimento europeu tem seu valor, né? Nos traz essas reflexões importantes, e eu talvez acho que o Brasil deva ficar num meio termo, sabe? Não só porque nós não somos Estados Unidos, não somos Europa, não somos aprendizes deles. Nós somos um povo diferente, com condições completamente diferentes e muitos pesquisadores de alto nível. Então, acho que a gente tem que se afirmar no mundo científico, né, globalmente, que eu falo, como profissionais e pesquisadores que temos responsabilidade e que sabemos o que a gente está fazendo e, e não precisamos seguir nenhum dos extremos, né? China, então, nem se fala, e hoje a gente tem mais chinês no mundo do que qualquer outro povo, e eles vendem os equipamentos deles de uma forma completamente irresponsável, que eu acho que o Brasil nunca deve seguir esse modelo, né? É a minha visão pessoal. Não sei se eu estou sendo dura, e coitado dos chineses, com certeza existem vários chineses que são bem
bem conscientes e cientistas, mas acabam pagando por um modelo universal que vem sendo muito criticado com razão, na minha visão, né? Acho que está acabando nosso tempo, né? Não sei se entrou aí um MJ, que eu não sei quem é. Bem-vinda, de qualquer forma. Ai, Maria José, não é não? Mas ela não É Maria, fala. Hein? é Maria José, cheguei atrasada, Ah, me perdoe. bem-vinda, minha linda. Saudade de você. Sempre aprendendo e lhe admirando, sempre, sempre. Oh, meu Deus. Que bom. Maria José é uma médica anestesista lá da Bahia, minha amiga pessoal, muito interessante. E Igor também não falou nada, temos 3 minutos. O que que você achou, Igor? Sua opinião também é importante para a gente. Acho que ele está mudo. Bom, então, não sei se para a gravação. Queria agradecer a presença de quem esteve aqui e contribuiu com as suas considerações. Agradecer a oportunidade de estar compartilhando as nossas leituras. A gente sabe muito pouco, mas a gente tem muito desejo de saber cada vez mais. E esse grupo tem sido uma oportunidade para buscar isso, né? Obrigada por quem incentiva e vamos botar lá no YouTube para mais pessoas poderem ver. Tá Muito ótimo. obrigada. Kátia, e como que tá a lista, assim, das apresentações? Não tem uma lista. Que tal Não, você fazer uma ixi, apresentação? não, acho que terça tá muito em cima, Tá bom. Quem, quem, mas quem na já outra eu se posso interessa, a fazer. gente já vai falando. É, Suzana, a gente nunca vai É, achar que está com tempo é, suficiente, é sempre aquela pressão, né? a é. gente, Mas eu fiz essa apresentação agora de manhã, então, assim, Ah, mas é outro nível, né? Nem se compara. a gente vai tentando só contribuir, vai trocando aqui. Vamos pensar aí para a semana que vem o que seria bom, tá bom? eu vou Então interromper tá, aqui a combinado. gravação.